Socorro! Socorro! Moça, me tira daqui! O grito desesperado de uma criança ecoava pela garagem da mansão no Joá. Era uma tarde de calor sufocante. 401º. E dentro daquele SUV azul escuro, os vidros estavam completamente embaçados. Laura correu em direção ao som e viu a cena que congelou seu coração. Um menino pequeno, de uns 3 anos, espalmava as mãozinhas no vidro avermelhado de calor, quase desfalecendo. As portas estavam todas travadas. "Meu santo Deus!" ela gritou, olhando em volta desesperada. Viu um pedaço de concreto perto do muro e não pensou 2 vezes. Crash! O concreto atravessou o vidro lateral traseiro, que explodiu em 1000 pedaços. Laura enfiou a mão para destravar a porta e sentiu os estilhaços cortando a palma da mão. Sangue escorreu por seus dedos, mas ela nem se importou. "Vem cá, meu anjo! Vem!" Ela puxou o menino para fora. Léo estava encharcado de suor, respirando com dificuldade, seus olhinhos castanhos meio vidrados. Foi nesse instante que ela ouviu o som de pneus cantando no asfalto. Um sedã prateado parou bruscamente na garagem. "Léo!" Um homem alto saltou do carro, correndo, de terno amarrotado, e parou abruptamente quando viu a cena. Laura, a babá que ele tinha contratado, segurando seu filho no colo com um pedaço de concreto ensanguentado na mão livre e cacos de vidro espalhados pelo chão. "Laura, o que aconteceu?" Marcos gritou desesperado. "Por que você está sangrando? Como o Léo foi parar no carro?" "Eu o salvei. Ele estava trancado aqui, quase desmaiando." Laura gritou de volta, apertando Léo em seu colo. O sangue de sua mão pingava no chão. "Papai!" Léo sussurrou, estendendo os bracinhos para o pai, mas não quis sair do colo de Laura. Marcos ficou olhando para a cena toda, tentando processar. A nova babá que ele tinha contratado, em seu primeiro dia de trabalho, estava ali, ensanguentada, salvando seu filho. "Mas como ele foi parar trancado no carro?" Marcos perguntou, aproximando-se para examinar o ferimento na mão dela. "Eu não sei. Eu cheguei e o ouvi gritando desesperado." "Meu Deus! O que aconteceu aqui?" Silvia apareceu correndo, de avental, com uma expressão de pânico total. Quando viu Laura com Léo no colo e o concreto sujo de sangue na mão, ela levou a mão ao peito. "Marcos, ela machucou o Léo." Silvia apontou para Laura como se ela fosse uma criminosa. "Eu não machuquei ninguém!" Laura berrou, furiosa. "Eu o salvei! Ele estava morrendo de calor nesse carro!" "Que história é essa?" Silvia se aproximou, fingindo preocupação. "Léo, meu amor, vem com a tia Silvia." Léo balançou a cabeça e se agarrou mais forte em Laura. "Não, tia Silvia me botou aqui." Ele sussurrou fraquinho, mas só Laura o ouviu direito. Marcos estava olhando para a situação toda, tentando entender. A nova babá que ele contratara estava ali, ensanguentada, com seu filho no colo, que não queria sair. "Silvia, como o Léo foi parar trancado no carro?" Ele perguntou sério. "Ah, Marcos, eu não sei. Eu o deixei brincando no jardim enquanto preparava o lanche." Silvia pôs a mão na cabeça, dramática. "Ele deve ter entrado no carro sozinho para brincar e acabou se trancando." "As portas travaram sozinhas?" Laura perguntou desconfiada. "Criança aperta botão sem saber o que está fazendo." Silvia deu de ombros. "Mas o que eu quero saber é como essa moça apareceu aqui na hora exata." Marcos franziu a testa. "Mas como você entrou? O portão estava fechado quando eu saí." "Não, estava aberto quando eu cheguei. Toquei a campainha, mas ninguém atendeu." "Aí ouvi o Léo gritando." Laura explicou ainda ofegante. "Muito conveniente, não acha?" Silvia cruzou os braços. "A babá nova chega bem na hora que o menino está em perigo. Parece coisa armada para impressionar o patrão." "Armada?" Laura quase gritou de raiva. "Você está vendo minha mão sangrando? Você acha que eu ia me cortar de propósito?" Léo levantou a cabecinha do ombro de Laura e olhou para Silvia com medo. Tia Silvia pegou meu braço, apertou forte.
Ele murmurou. O que foi que você disse, Léo? Marcos se abaixou na altura do filho, mas Léo se encolheu no colo de Laura, com medo de falar mais alto. Sílvia riu nervosa. Ah, Marcos, ele está confuso com o susto. Criança pequena inventa cada coisa. Marcos se levantou, passando a mão no cabelo. Olhou para Laura, que estava claramente machucada, mas protegendo seu filho com a própria vida. Vamos entrar. Você precisa cuidar dessa mão e o Léo precisa beber água. Na cozinha, Marcos pegou o estojo de primeiros socorros, enquanto Laura não largava Léo nem para se sentar. Deixa eu ver esse corte, Marcos falou mais gentil. Laura estendeu a mão direita, que tinha um corte feio na palma. Sangue ainda escorria entre os dedos. Está fundo! Você devia ter ido ao hospital. Ele murmurou, limpando o ferimento com cuidado. Não tinha tempo para pensar nisso. O Léo estava... Laura fez uma careta de dor quando o antisséptico ardeu. Estava o quê? Marcos perguntou, enfaixando a mão dela. Estava quase desmaiando. Mais alguns minutos e... Ela não terminou a frase, mas os dois sabiam o que poderia ter acontecido. Léo, que estava quietinho no colo dela, levantou a mãozinha pequena e tocou no curativo. Lau machucou por minha causa. O coração de Marcos apertou, ouvindo o filho chamar aquela estranha de Lau, com tanto carinho. Sílvia estava do outro lado da cozinha preparando um suco, mas prestando atenção em cada palavra. Léo, vem cá com o papai. Marcos estendeu os braços. Léo olhou para o pai, mas balançou a cabeça. Fica com a Lau. Filho, a Laura está machucada por sua causa. Ela precisa descansar a mão. Tudo bem, Laura sussurrou no ouvidinho de Léo. Vai com seu papai. Eu não vou embora, promete? Prometo. Léo finalmente aceitou ir para o colo do pai, mas ficou esticando o bracinho para Laura, querendo manter contato. Marcos olhou para a nova babá e, pela primeira vez, reparou direito nela. Era bonita, sim, mas não era uma beleza chamativa. Havia algo na expressão dela, na forma como olhava para Léo, que era genuíno. Obrigado, ele falou baixinho, por salvar meu filho. Qualquer um faria o mesmo, Laura respondeu, mas estava com os olhos marejados. Sílvia se aproximou com um copo de suco. Léo, meu amor, bebe um pouquinho do suco que a tia fez. Léo olhou para o suco, depois para Sílvia e fez uma cara feia. Não quero. Ué, mas é seu suco favorito de maracujá, Sílvia insistiu. Não gosto mais. Léo empurrou o copo. Marcos experimentou o suco e fez uma cara estranha. Sílvia, isso está muito doce. Você exagerou no açúcar. Ah, desculpa. Estou meio nervosa com tudo isso. Sílvia murmurou, levando o copo de volta. Laura achou estranho, mas não comentou nada. O resto da tarde passou numa tensão danada. Léo não queria ficar longe de Laura nem um minuto. Quando ela ia ao banheiro, ele ficava na porta esperando. Quando ela sentava, ele subia no colo dela, tomando cuidado com a mão enfaixada. Marcos ficava observando aquela conexão estranha. Em 10 meses, desde que Sílvia estava ali, Léo nunca tinha se apegado tanto assim a alguém. Na hora do jantar, Léo só queria comer se Laura desse a comida na boca dele. Léo, você já tem 3 anos, pode comer sozinho, Sílvia falou, impaciente. Quero que a Lau dê. Léo fez biquinho. Deixa ele, Marcos interveio. Depois do susto que ele passou hoje. Sílvia apertou os lábios irritada. Depois que Léo dormiu, e só dormiu depois que Laura prometeu que ia ficar na casa, Marcos chamou Laura para conversar na sala. Olha, Laura, eu preciso ser honesto com você. Hoje foi um dia muito estranho para mim. Laura sentiu o estômago gelar. Ela ia ser demitida no primeiro dia. Eu contratei você para ser babá do meu filho, mas você chegou aqui numa situação, digamos, inusitada. E eu não sei o que pensar. Senhor Marcos, eu juro que... Deixa eu terminar. Ele levantou a mão. Por um lado,
Meu filho quase morreu hoje. E se não fosse por você, ele teria morrido. Por outro lado, ele pausou. A Silvia tem razão numa coisa. É muito estranho você ter chegado exatamente na hora certa. Laura sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas segurou. Eu entendo sua desconfiança, mas eu juro por tudo que é mais sagrado que eu só queria trabalhar. Eu preciso desse emprego, Sr. Marcos. E depois do que aconteceu hoje, eu jamais faria mal ao Léo. Marcos ficou em silêncio, estudando o rosto dela. Está bom. Vou te dar uma semana de experiência. Mas qualquer coisa estranha, qualquer deslize, e você está fora. Entendido? Entendido. Obrigada, Sr. Marcos. E outra coisa. Marcos se aproximou. Obrigado mesmo por salvar meu filho, por se machucar para proteger ele. Isso não vai passar despercebido. Quando Marcos saiu da sala, Silvia apareceu das sombras. Uma semana, né? Ela murmurou com um sorrisinho maldoso. Vamos ver se você dura nem 3 dias. Laura se virou para encarar Silvia. Por que você não gosta de mim? Você nem me conhece. Eu não preciso te conhecer para saber que tipo de mulher você é. Silvia se aproximou. Chegou aqui no primeiro dia fazendo escândalo, se machucando para parecer heroína, fazendo o meu Léo se apegar em você. Seu Léo? É meu Léo. Eu cuido dele há 10 meses, desde que a mãe morreu. Eu que o coloco para dormir quando ele tem pesadelo. Eu que cuido da febre quando ele fica doente. Eu que... Silvia parou, percebendo que tinha falado demais. Que ciúme é esse, Silvia? Laura perguntou, olhando fundo nos olhos da mulher. Ciúme? Eu? Silvia riu, mas o riso saiu forçado. Não seja ridícula. Eu só me preocupo com essa família e com pessoas oportunistas que querem se aproveitar da situação. Que situação? Marcos é um homem rico, bonito, viúvo. Você acha que eu sou idiota? Acha que não sei que tipo de fantasia passa na cabeça de babá pobre? Laura sentiu as bochechas queimarem de raiva. Escuta aqui, Silvia. Eu vim trabalhar, só isso. E se você tiver algum problema comigo, fala na minha cara, não fica fazendo joguinho. Joguinho? Silvia sorriu daquele jeito falso. Querida, você ainda não viu nada. Na madrugada, Laura acordou com um barulhinho na porta do quarto. Era Léo, descalço, de pijama, segurando seu dinossauro de pelúcia. Lau, eu sonhei que você foi embora. Sem pensar 2 vezes, Laura abriu os braços. Léo correu e se aninhou na cama dela. Eu não vou embora, meu amor. Eu prometi, lembra? Promete de novo? Prometo. Léo dormiu grudadinho nela, respirando mansinho. Laura ficou olhando para aquele rostinho inocente e sentiu uma coisa que nunca tinha sentido antes. Um amor protetor, maternal, que brotou do nada em seu peito. Do corredor, Silvia observava tudo pela fresta da porta. Os olhos dela brilhavam com uma raiva que ia muito além de simples desconfiança profissional. Ela sussurrou para si mesma. Aproveita, mocinha, porque amanhã eu começo a mostrar para todo mundo quem você realmente é. No segundo dia, Léo acordou grudado em Laura que nem carrapato. A mão dela ainda estava dolorida, mas ela nem ligava. O importante era que o menino estava bem e seguro. Silvia desceu para a cozinha com cara de poucos amigos. Vendo Laura e Léo descendo juntos, rindo e conversando, sentiu aquele aperto no peito de novo. Bom dia, Silvia murmurou secamente. Bom dia, Silvia, Laura respondeu tentando ser educada. Léo se escondeu atrás da perna de Laura quando viu Silvia. Desde o episódio do carro, ele não conseguia mais ficar à vontade perto da governanta. Léo, vem tomar café com a tia Silvia, ela chamou, abrindo os braços. Léo balançou a cabeça e se grudou mais em Laura. Não, quero ficar com a Lau. Silvia forçou um sorriso. Mas, Léo, a tia preparou sua vitamina preferida. Não quero vitamina. Quero a torrada com geleia que nem a Lau faz. Foi aí que Silvia teve a primeira ideia.
Se Léo gostava do que Laura fazia, ela ia sabotar para parecer que Laura não sabia cuidar direito dele. Claro, meu amor. A Laura pode fazer o lanche para você, Silvia disse, melosa demais. Laura estranhou o tom, mas foi preparar o lanche. Enquanto ela estava de costas, Silvia rapidamente colocou uma colher de açúcar no suco de laranja que Laura tinha espremido. Pronto, Léo, vem cá, Laura chamou, oferecendo o copo. Léo deu um gole e imediatamente cuspiu fazendo careta. Tá ruim, Lau, tá muito doce. Laura provou e realmente estava extremamente doce. Nossa, que estranho! Deixa eu fazer outro para você, amor. Silvia fingiu preocupação. Nossa, Laura, você colocou açúcar demais no suco da criança. Léo, você está bem, meu amor? Léo apenas se agarrou mais em Laura, que estava confusa. Ela tinha certeza que não tinha colocado açúcar. Deve ter caído sem eu ver. Desculpa, Léo. Tudo bem, Lau. Eu sei que você não fez de propósito. A confiança cega do menino nela deixou Silvia ainda mais irritada. Quando Marcos chegou para almoçar, Silvia foi logo plantando a primeira sementinha. Marcos, tudo bem você ter contratado a Laura, mas eu acho que ela está meio avoada hoje de manhã. Ela colocou açúcar demais no suco do Léo sem perceber. Marcos olhou para Laura, que estava ajudando Léo a comer. Foi um erro, né, Laura? Acontece. Foi sim, senhor Marcos. Eu estava distraída. Claro, claro, Silvia concordou, falsa. Só fico preocupada com o Léo, sabe? Ele precisa de cuidados especiais. Laura franziu a testa. Especiais como? Ah, você ainda vai descobrir. Silvia sorriu daquele jeito enigmático. À tarde, enquanto Léo cochilava, Marcos resolveu conhecer melhor a nova babá. Encontrou Laura no jardim, lendo um livro embaixo de uma mangueira. Posso sentar? Claro, senhor Marcos. Me fala um pouco sobre você. De onde você vem? Laura fechou o livro. Sou de Petrópolis, uma cidadezinha na serra. Perdi minha mãe quando eu era criança. Meu pai me criou, a mim e minha irmã, sozinho. Deve ter sido difícil. Foi, principalmente porque meu pai trabalhava muito, né? A gente ficava meio largada. Por isso eu sei como é importante ter alguém que se importe com as crianças de verdade. Marcos a observou falando. Havia uma sinceridade nos olhos dela que era difícil de fingir. E por que escolheu ser babá? Porque eu amo crianças, e porque sei como é crescer sem carinho de mãe. Laura pausou. O Léo perdeu a mãe, né? Há 1 ano, num acidente de carro. Ele deve sentir muita falta. Sente. Ficou muito quieto depois que ela morreu. Até você chegar. Laura sorriu. Ele só precisava de alguém que não tentasse substituir a mãe dele, mas que desse o amor que ele precisa. Marcos sentiu algo diferente no peito, ouvindo-a falar assim. Você tem experiência com crianças que perderam os pais? Tenho. Trabalhei numa casa onde o menino tinha perdido a mãe também. A família toda o tratava com pena, sabe? Aí ele ficava ainda mais triste. Laura olhou para a janela do quarto de Léo. Criança não precisa de pena. Precisa de amor normal, do dia a dia. Nesse momento, Léo apareceu na janela, esfregando os olhinhos. Lau, onde você está? Estou aqui no jardim, meu amor. Léo desceu correndo e se jogou no colo dela. Eu sonhei que você foi embora. Eu não vou embora, já falei isso para você. Léo se aconchegou nela e olhou para o pai. Papai, a Lau vai morar sempre com a gente? Marcos e Laura se entreolharam. Havia algo no ar entre eles, mas os dois estavam sendo cuidadosos. Se ela quiser ficar, Léo. Do outro lado do jardim, Silvia observava tudo da janela da cozinha. Aquela intimidade crescendo entre os três a deixava louca de ciúme. No dia seguinte, Silvia decidiu apelar. Se as sabotagens pequenas não estavam funcionando, ia partir para algo maior. Ela esperou Marcos sair para o trabalho e se aproximou de Laura. Laura, você pode fazer um favor para mim? Claro, Silvia.
Pode cuidar do Léo sozinha hoje? Preciso resolver umas coisas no centro. Laura achou estranho Silvia querer sair logo agora, mas concordou. Sem problemas. Silvia pegou a bolsa e saiu, mas não foi resolver nada na cidade. Foi a uma farmácia e comprou um frasco de sonífero infantil. Voltou para casa pelos fundos e entrou pela cozinha sem Laura perceber. Escondeu o remédio no fundo do armário da cozinha e ficou esperando a hora certa. À tarde, quando Léo estava brincando no quarto com Laura, Silvia gritou lá de baixo. Laura, pode descer um minuto? Preciso te mostrar uma coisa. Laura desceu, deixando Léo brincando. O que foi, Silvia? Olha isso que eu encontrei no armário. Silvia mostrou o frasco de sonífero. Você sabe de onde veio? Laura pegou o vidro e leu o rótulo. Nunca vi isso na vida. O que é? É um sonífero para crianças. Você tem certeza que não comprou? Tenho certeza absoluta. Por que eu compraria isso? O Léo não precisa de remédio para dormir. Silvia fingiu alívio. Ah, ainda bem. Eu fiquei preocupada. Pensei que talvez você tivesse achado o Léo muito agitado. Silvia, eu jamais daria remédio para o Léo sem falar com o pai dele primeiro. Claro, claro. Deve ter sobrado de algum outro funcionário. Então vou jogar fora. Mas Silvia não jogou fora. Guardou o frasco na própria bolsa, esperando a próxima oportunidade. Essa oportunidade veio 2 dias depois. Marcos voltou mais cedo do trabalho e encontrou Léo meio sonolento, diferente do normal. Que estranho, ele está muito quieto hoje, Marcos comentou. Silvia, que estava por perto, aproveitou. Eu também achei estranho. Ele está assim desde o lanche. Quem deu o lanche para ele? A Laura. Ela fez uma vitamina. Marcos franziu a testa. Léo nunca ficava sonolento assim. Laura! Ele chamou. Laura desceu correndo. Que foi, senhor Marcos? Aconteceu algo? O Léo está muito sonolento. Você deu alguma coisa diferente para ele? Não, só a vitamina de sempre. Por quê? Ele nunca fica assim. Silvia se intrometeu. Marcos, você lembra que eu falei sobre aquele remédio que apareceu aqui? Eu estou pensando se... Se o quê, Silvia? Se alguém não andou usando. Marcos olhou para Laura, desconfiado. Laura, você tem certeza que não deu nada para o Léo? Senhor Marcos, eu juro pela memória da minha mãe que não dei nada além da vitamina. Léo, mesmo sonolento, levantou a cabecinha do sofá. A Lau não me deu remédio, papai. Só vitamina gostosa. Marcos ficou olhando para as 2 mulheres. Alguém estava mentindo, mas ele não sabia quem. Está bom, mas se o Léo continuar assim, vou levá-lo ao médico. Naquela noite, depois que Léo dormiu, Marcos chamou Laura para conversar. Laura, eu preciso ser honesto com você. Estão acontecendo umas coisas estranhas desde que você chegou. Laura sentiu o estômago gelar. Que coisas? O açúcar no suco. Agora o Léo sonolento. A Silvia está preocupada, e eu também estou começando a ficar. Senhor Marcos, eu não sei o que está acontecendo, mas eu juro que não estou fazendo nada de errado. Marcos a observou. Ela parecia sincera. Mas... Olha, Laura, eu gosto muito de você. O Léo adora você. Mas se eu descobrir que você está mentindo para mim, eu não estou mentindo. Então me explica por que essas coisas só começaram a acontecer depois que você chegou. Laura ficou sem palavras. Realmente, era uma coincidência estranha. Eu não sei, senhor Marcos, mas eu juro que não tenho nada a ver com isso. Está bom. Vou confiar em você. Mas fica de olho, está bem? Qualquer coisa estranha que acontecer, você me conta imediatamente. Conto sim. Do corredor, Silvia escutou toda a conversa com um sorriso satisfeito. Estava conseguindo plantar a dúvida na cabeça de Marcos. Agora era só continuar apertando o cerco. No dia seguinte, Silvia partiu para a próxima fase do plano. Quando Laura foi dar banho em Léo,
Ela colocou o frasco de sonífero embaixo da cama dele, num lugar que Laura ia encontrar na hora de arrumar o quarto. Lau, olha o que eu achei aqui, Léo falou, puxando o frasco debaixo da cama. Laura pegou o vidro, em choque. Léo, onde você achou isso? Estava embaixo da minha cama. Laura ficou gelada. Era o mesmo frasco que Silvia tinha mostrado para ela dias atrás. Como foi parar no quarto de Léo? Léo, você mexeu nisso? Não, Lau, eu achei agora. Laura guardou o frasco na gaveta da cômoda, pensando no que fazer. Se contasse para Marcos, ia parecer que ela estava escondendo o remédio no quarto do menino. Se não contasse e ele descobrisse depois, ela decidiu confrontar Silvia primeiro. Silvia, preciso falar com você. Que foi? Achei aquele frasco de remédio no quarto do Léo. Você sabe como foi parar lá? Silvia fingiu surpresa. No quarto dele? Nossa, que estranho! Você não colocou lá? Claro que não. Por que eu faria isso? Não sei. Talvez para ter à mão, caso precisasse. Silvia, eu já falei que nunca daria remédio para o Léo sem falar com o pai dele. Está bom, está bom. Não precisa se alterar assim. Deve ter sido o próprio Léo que pegou em algum lugar e levou para o quarto. Laura sabia que aquilo não fazia sentido, mas não conseguia provar nada. À noite, quando estava colocando Léo para dormir, ele perguntou: Lau, por que a tia Silvia não gosta de você? Laura se assustou com a pergunta. O que te faz pensar isso, meu amor? Ela fica olhando você com cara feia quando você não está vendo. Laura sentiu um arrepio na espinha. Léo, você tem certeza? Tenho. E ela fica falando baixinho sozinha quando você sai da sala. Falando o quê? Não sei. Ela fala muito baixo. Mas ela não gosta de você, eu sei. Laura ficou pensativa. Se até Léo, com 3 anos, estava percebendo a hostilidade de Silvia... Léo, a tia Silvia já fez alguma coisa que te deixou assustado? Léo ficou quieto por um momento. Depois sussurrou. Ela me colocou no carro. Laura sentiu o coração parar. Como assim, amor? No dia que você me tirou do carro, foi a tia Silvia que me colocou lá. Você tem certeza, Léo? Tenho. Ela falou que era para eu ficar quietinho lá dentro, que era uma brincadeira. Mas eu fiquei com medo e comecei a gritar. Laura abraçou Léo com força. Agora ela sabia a verdade. Silvia tinha colocado Léo no carro de propósito, provavelmente para fazer Laura parecer culpada quando o encontrasse. Léo, você contou isso para o seu papai? Eu tentei, mas vocês estavam gritando e eu fiquei com medo. Está tudo bem, meu amor. Amanhã a gente conversa com seu papai, juntinhos, está bom? Está bom, Lau. Você não vai deixar a tia Silvia me colocar no carro de novo, né? Nunca mais, meu príncipe, eu prometo. Mas Laura sabia que confrontar Silvia diretamente seria perigoso. A mulher estava claramente obcecada e podia fazer coisas ainda piores se sentisse ameaçada. Na madrugada, Laura acordou com um barulho estranho. Levantou devagar e foi até a janela. Viu uma sombra no jardim, perto da garagem. Era Silvia, andando de um lado para o outro, falando sozinha. Laura abriu a janela só uma fresta para tentar escutar. Ela pensa que ganhou, mas não ganhou nada. O Marcos é meu. O Léo é meu. Essa família é minha. Silvia estava claramente perturbada, falando com as próprias mãos, gesticulando para ninguém. Vou mostrar para todo mundo quem ela realmente é. Vou fazer ela pagar por ter vindo aqui bagunçar minha vida. Laura fechou a janela devagar, com medo. Silvia não era só ciumenta, ela estava obcecada de verdade. E pessoas obcecadas eram capazes de qualquer coisa. No dia seguinte, Laura decidiu que precisava contar tudo para Marcos, mas quando foi procurá-lo, Silvia a interceptou. O Marcos teve que viajar de última hora. Vai ficar fora por 2 dias. Ela anunciou com um sorrisinho estranho. Viajar? Ele não comentou nada. Foi coisa de última hora mesmo,
Problema na obra de Belo Horizonte. Laura estranhou, mas não podia fazer nada. Ia ter que esperar Marcos voltar para contar a verdade. O que ela não sabia é que Sílvia tinha mentido. Marcos não tinha viajado nada. Ela tinha falado para ele que Laura tinha pedido uns dias para visitar a família em Petrópolis e para Laura que ele tinha viajado a trabalho. Durante esses 2 dias, Sílvia teve Laura e Léo completamente à mercê dela, e ela não ia desperdiçar essa oportunidade. No primeiro dia sem Marcos, Sílvia esperou a hora que Léo costumava cochilar e se aproximou de Laura. Laura, preciso conversar com você. É importante. O que foi? É sobre o Marcos e sobre você. Laura sentiu que não ia gostar do que vinha por aí. Fala. Sílvia suspirou dramaticamente. Olha, eu não queria ter que te falar isso, mas o Marcos me pediu para conversar com você. Sobre o quê? Ele está preocupado com seu comportamento, as coisas estranhas que andam acontecendo. Que coisas estranhas, Sílvia? O açúcar no suco, o Léo sonolento. Agora, aquele remédio aparecendo no quarto dele. O Marcos está pensando se você não está com algum problema. Laura sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Que tipo de problema? Problema mental. Ele acha que você pode estar fazendo essas coisas e não lembrar. Isso é mentira. Laura, não grita. O Léo vai acordar. Sílvia, o Marcos jamais falaria isso de mim sem me confrontar primeiro. Pois ele falou sim. E sabe por quê? Porque ele está com medo de você fazer mal para o Léo. Laura começou a chorar de raiva e desespero. Você está mentindo! Você que está fazendo tudo isso! Eu? Como assim? Você que colocou açúcar no suco, você que colocou o remédio no quarto do Léo e foi você que o colocou no carro. Sílvia riu daquele jeito falso. Laura, você está ouvindo o que está falando? Por que eu faria uma coisa dessas? Porque você é apaixonada pelo Marcos e tem ciúme de mim. Apaixonada pelo Marcos? Sílvia fingiu indignação. Que absurdo! Ele é meu patrão. Mentirosa. O Léo me contou que foi você que o colocou no carro. O Léo tem 3 anos, Laura. Criança dessa idade confunde tudo. Laura viu que não ia conseguir provar nada naquele momento. Sílvia era muito esperta. Sabe de uma coisa, Sílvia? Quando o Marcos voltar, eu vou contar tudo para ele. Pode contar. Mas ele já sabe que você anda meio instável. Naquela noite, Laura mal conseguiu dormir. Estava com medo do que Sílvia podia aprontar e com medo de Marcos realmente acreditar nas mentiras da governanta. No segundo dia, Sílvia decidiu dar o golpe final. Ela esperou Laura sair para o jardim com Léo e colocou o frasco de sonífero dentro da bolsa dela, no lugar mais óbvio possível. Quando Marcos chegou de viagem no final da tarde, Sílvia foi correndo contar as novidades. Marcos, graças a Deus você chegou. Eu estou muito preocupada com a Laura. E por quê? O que aconteceu? Ela passou esses 2 dias muito estranha, falando sozinha, me acusando de coisas absurdas. Acho que ela está tendo algum tipo de surto. Marcos franziu a testa. Que tipo de acusações? Ela disse que eu coloquei o Léo no carro, que eu sabotei a comida dele. Coisas sem pé nem cabeça. E como está o Léo? Ah, ele está bem, mas eu acho que você devia dar uma olhada na bolsa dela. Na bolsa? Por quê? Eu acho que... não sei se devo falar. Fala, Sílvia. Eu acho que ela realmente anda dando remédio para o Léo, escondido. Marcos suspirou, cansado. Sílvia, nós já conversamos sobre isso. Eu sei, mas olha na bolsa dela. Se não tiver nada, eu nunca mais falo nisso. Marcos pensou um momento e decidiu verificar. Melhor tirar a dúvida de uma vez por todas. Foi até o armário da entrada, onde Laura guardava a bolsa. Abriu e, logo de cara, viu o frasco de sonífero, bem na frente. Não acredito, ele murmurou, pegando o vidro. Sílvia fingiu surpresa. Marcos,
Ela realmente estava dando remédio para o Léo? Marcos estava em choque. Como Laura podia ter mentido na cara dele daquele jeito? Laura! Ele gritou. Laura veio correndo do jardim com Léo no colo. Que foi, senhor Marcos? Aconteceu alguma coisa? Ela parou quando viu o frasco na mão dele. Me explica isso aqui, Marcos disse, a voz tensa de raiva contida. Laura olhou para o remédio, depois para Sílvia, depois de volta para Marcos. Eu posso explicar. Pode? Explica então. Você realmente estava dando remédio para o meu filho? Não, eu nunca dei esse remédio para ele. Alguém colocou isso na minha bolsa. Quem? Quem colocaria um remédio na sua bolsa? Laura olhou para Sílvia, que estava com cara de santa. Foi a Sílvia. A Sílvia? Marcos explodiu. Agora você vai botar a culpa na Sílvia? Léo, assustado com a gritaria, começou a chorar. Papai, não grita! A Lau não fez nada de mal! Léo, vai para o seu quarto, Marcos ordenou. Não quero. Quero ficar com a Lau. Eu disse para ir para o seu quarto. Léo chorou mais alto e se agarrou em Laura. Calma, meu amor, Laura sussurrou no ouvido dele. E nós, vai para o seu quarto que depois eu vou lá conversar com você. Está bem? Léo obedeceu, mas olhou para trás várias vezes, preocupado. Quando ficaram sozinhos, Marcos encarou Laura. Agora você vai me dizer a verdade. Você andou dando esse remédio para o Léo? Eu juro pela memória da minha mãe que nunca dei esse remédio para ele. Então, como ele foi parar na sua bolsa? Alguém colocou lá. Quem, Laura? Quem? Laura sabia que se acusasse Sílvia diretamente, sem provas, ia parecer desespero. Eu não sei, mas não fui eu. Marcos balançou a cabeça, decepcionado. Sabe de uma coisa, Laura? Eu confiei em você. Deixei você cuidar do que eu tenho de mais precioso no mundo, e você mentiu para mim. Senhor Marcos, por favor, me escuta. Eu já escutei demais. Amanhã de manhã você pega suas coisas e vai embora. Laura sentiu o mundo desabar. Por favor, não me manda embora. O Léo precisa de mim. O Léo precisa de alguém em quem ele possa confiar. E claramente você não é essa pessoa. Ah! Marcos! Laura gritou, desesperada. Pelo menos escuta o que o Léo tem para falar. Pergunta para ele quem o colocou no carro. Chega, Laura! Não quero mais ouvir suas mentiras. Marcos saiu da cozinha batendo a porta, deixando Laura sozinha com Sílvia. Sílvia se aproximou com aquele sorriso venenoso. Eu avisei que isso não ia acabar bem para você. Laura enxugou as lágrimas e olhou para Sílvia nos olhos. Você pode ter ganhado dessa vez, Sílvia, mas um dia a verdade vai aparecer. Que verdade? A única verdade aqui é que você é uma babá incompetente que quase machucou uma criança. Eu salvei o Léo 2 vezes. É uma pena que ninguém vai se lembrar disso. Naquela noite, Laura subiu ao quarto de Léo para se despedir. Encontrou-o chorando, escondido debaixo do cobertor. Lau, você vai embora? Laura segurou as lágrimas. Vou sim, meu amor. Mas não é porque eu quero. É por causa da tia Sílvia? Como assim? Eu escutei ela falando no telefone. Ela falou que conseguiu te mandar embora. Laura sentiu uma fagulha de esperança. Léo, você tem certeza do que escutou? Tenho. Ela estava muito feliz, falando que agora o papai ia ser só dela. Meu amor, você contaria isso para o seu papai? Léo balançou a cabeça, com medo. Ele estava muito bravo. Eu não quero que ele grite comigo de novo. Laura abraçou Léo com força. Está tudo bem. Você não precisa se preocupar com isso. Lau, você promete que não vai esquecer de mim? Nunca, meu príncipe. Nunca. E se eu precisar muito de você? Você sempre pode me chamar, e de algum jeito eu vou aparecer. Léo se agarrou nela e chorou até dormir. Laura ficou ali, fazendo carinho no cabelo dele, sabendo que aquela podia ser a última vez. Lá embaixo,
Marcos estava no escritório, pensando em tudo que tinha acontecido. Uma parte dele não conseguia acreditar que Laura seria capaz de drogar Léo, mas as evidências estavam todas contra ela. Silvia apareceu na porta com uma xícara de chá. Pensei que você pudesse querer um chá. Obrigado, Silvia. Ela se sentou na poltrona em frente a ele. Marcos, eu sei que está difícil para você, mas você fez a coisa certa. Fiz mesmo? Claro que sim. Você protegeu seu filho. O Léo está em primeiro lugar, sempre. Marcos tomou um gole do chá. Você está certa. O Léo é o que importa. Exato. E agora vocês dois podem voltar a ter uma vida normal, sem todo esse drama. Marcos olhou para Silvia. Ela estava ali há 10 meses, sempre cuidando da família dele, sempre presente. Talvez fosse hora de reconhecer isso. Silvia, obrigado por tudo. Por cuidar de nós, por me alertar sobre a Laura. Silvia sorriu, mas dessa vez o sorriso era genuíno. Eu faço isso porque amo vocês, Marcos. Vocês são minha família. Vê? Quando ela falou amo, alguma coisa no tom da voz dela fez Marcos olhar para ela de forma diferente. Mas ele estava cansado demais para analisar isso naquele momento. Bom, vou dormir. Amanhã vai ser um longo dia. Boa noite, Marcos. E não se preocupa, tudo vai dar certo. Depois que ele subiu, Silvia ficou sozinha na sala, olhando para as fotos da família na mesa de centro. Uma foto de Marcos com Clara no casamento, outra de Léo bebê com os pais. Ela pegou a foto do casamento e passou o dedo sobre o rosto de Clara. Você já era. Agora a babazinha também já era. Só sobrou eu. Silvia guardou a foto na gaveta, de cabeça para baixo, e sorriu para si mesma. Amanhã seria um novo dia. Um dia sem Laura. E, finalmente, ela ia ter Marcos só para ela. Na manhã seguinte, Laura estava arrumando suas coisas numa mala velha. O coração dela estava em pedaços, mas ela não ia dar o gostinho para Silvia de vê-la chorando. Léo apareceu na porta do quarto, ainda de pijama, com aquela carinha de quem chorou a noite inteira. Lau, você está indo mesmo? Laura se abaixou e o abraçou, apertado. Vou sim, meu amor, mas eu não paro de te amar, está bom? Léo tirou uma folha de papel amarrotada do bolso do pijama. Eu fiz isso para você. Era um desenho dela e dele, de mãos dadas, com um sol grandão e sorridente em cima. É a coisa mais linda que eu já vi na vida. Ela sussurrou, guardando o papel com cuidado na bolsa. Lau. Léo baixou a voz e olhou para a porta. A tia Silvia falou no telefone ontem. Falou o quê, meu amor? Ela estava feliz, falando que você ia embora e que o papai ia ser só dela. Laura sentiu um arrepio na espinha. Léo, você tem certeza do que escutou? Léo fez que sim com a cabecinha. E ela botou uma coisa na sua bolsa quando você estava no jardim. O coração de Laura disparou. Que coisa? Um potinho. Ela abriu sua bolsa e colocou lá dentro. Meu Deus! Lau, foi ela que fez maldade, não você! Laura abraçou Léo mais forte. Agora ela sabia que tinha razão sobre Silvia. Mas como ia provar? Léo, você contaria isso para o seu papai? Léo balançou a cabeça, assustado. Ele estava muito bravo ontem. Eu tenho medo. Está tudo bem, meu príncipe. Não se preocupa com isso. Quando Laura desceu com a mala, Marcos estava na cozinha, mexendo no café. Silvia estava do lado, com aquela cara de santa que Laura já conhecia bem. Laura, você tem certeza que não quer tomar um café da manhã? Silvia ofereceu, toda melosa. Não, obrigada. Marcos olhou para ela de relance. Eu posso te levar na rodoviária. Não precisa, eu pego um ônibus. Léo desceu correndo e se grudou na perna dela. Não vai, Lau, por favor. Léo? Marcos suspirou. A gente já conversou sobre isso. Mas, papai, a Lau não fez nada de mal. Léo, para. A Laura precisa ir embora. Eu não quero que ela vá, Léo gritou, se agarrando mais forte em Laura.
Silvia tentou pegá-lo no colo. Vem cá, Léo, deixa a moça ir. Não! Léo empurrou Silvia com força. Sai de perto de mim! Léo! Marcos repreendeu. Não trata a Silvia assim. Mas ela é ruim. Ela que fez maldade. Marcos parou de mexer o café. Que maldade, Léo! Léo olhou para Silvia, depois para o pai, meio sem jeito de falar. Fala, filho, que maldade! Ela botou remédio na bolsa da Lau. Silvia riu, nervosa. Marcos, não dá ouvido a isso. Ele está inventando. Não estou inventando, não, Léo protestou. Eu vi. Marcos se abaixou na altura do filho. Léo, você tem certeza do que está falando? Tenho sim, papai. A Lau estava no jardim, e a Silvia abriu a bolsa dela e colocou um potinho lá dentro. Marcos olhou para Silvia, que estava ficando pálida. Silvia? Marcos, é mentira! Por que eu faria isso? Não sei. Por que você faria? Silvia começou a gaguejar. Eu não fiz nada. O menino está confuso. Marcos continuou olhando para ela, esperando uma explicação melhor. Silvia, se você não fez nada, não tem problema eu dar uma olhada no seu telefone, né? Para ver se você ligou para alguém ontem. Silvia ficou branca. O quê? Por que você quer ver meu telefone? Porque o Léo falou que você estava conversando com alguém ontem, muito feliz, falando que a Laura ia embora. Isso é invasão de privacidade. Só se você tiver algo a esconder. Silvia apertou o celular contra o peito. Marcos, depois de 10 meses trabalhando aqui, você vai desconfiar de mim por causa de uma criança? Não estou desconfiando. Só quero esclarecer as coisas. Não! Eu não vou mostrar meu telefone para ninguém. A reação dela foi tão exaltada que até Léo se assustou. Marcos se levantou devagar. Silvia, por que você está tão nervosa? Eu não estou nervosa, estou indignada. Com o quê? Com você acreditando numa criança contra mim. Mas se você não fez nada... Eu não fiz nada! O grito dela ecoou pela cozinha. Léo se escondeu atrás da perna de Laura. Marcos ficou olhando para Silvia como se a estivesse vendo pela primeira vez. Silvia, me dá o telefone. Não. Por quê? Porque... Silvia estava claramente em pânico, suando, sem saber o que falar. Silvia, Laura falou pela primeira vez. Se você não fez nada, por que não mostra o telefone? Cala a boca! Você não tem direito de falar nada aqui. O tom agressivo de Silvia deixou todo mundo em silêncio. Marcos franziu a testa. Silvia, não fala assim com a Laura. Por que não? É ela que está causando toda essa confusão. Ela não está causando nada. Só fez uma pergunta. Silvia percebeu que tinha perdido o controle e tentou se recompor. Desculpa, Marcos. É que eu estou muito nervosa com toda essa situação. Então mostra o telefone e resolve tudo de uma vez. Silvia olhou para o telefone, depois para Marcos, depois para Laura. Sabia que se mostrasse o histórico de chamadas, seria descoberta. Está bom, ela murmurou. Está bom. Eu liguei para minha irmã ontem. E o que você falou para ela? Helena engoliu em seco. Falei que a babá nova não estava dando certo. E mais o quê? Nada mais. O Léo disse que você estava muito feliz. Eu estava aliviada porque achei que vocês iam ficar melhores sem ela. Marcos continuou olhando para Silvia, desconfiado. E sobre o remédio na bolsa da Laura? Eu não sei nada sobre isso. Mas o Léo viu você colocando. Ele está inventando? Léo, que até então estava quietinho, saiu de trás da perna de Laura. Eu não estou inventando, papai. A Silvia é mentirosa. Silvia se abaixou na altura dele, tentando parecer carinhosa. Léo, meu amor, você está confundindo as coisas. Não estou, não. Você que me colocou no carro quente. Silvia ficou gelada. O quê? Você que me colocou no carro e falou para eu ficar quietinho. Mas eu fiquei com medo e comecei a gritar.
O silêncio na cozinha era total. Marcos estava olhando para Sílvia como se estivesse vendo um fantasma. Sílvia, ele falou devagar. É verdade isso? Claro que não, Marcos. Você vai acreditar numa criança de 3 anos? Por que ele mentiria sobre uma coisa tão específica como essa? Porque ele está confuso. Marcos se abaixou e olhou nos olhos do filho. Léo, você tem certeza absoluta que foi a Sílvia que te colocou no carro? Tenho, papai. Ela pegou minha mão e me levou para a garagem. Falou que era brincadeira, mas eu não gostei. Marcos se levantou e encarou Sílvia. Explica isso. Sílvia estava suando frio, desesperada. Marcos, ele está inventando. Por que eu faria uma coisa dessas? É exatamente isso que eu quero saber. Sílvia percebeu que não tinha mais como negar. Léo tinha dado detalhes demais. Está bom, ela explodiu. Está bom, eu o coloquei no carro, mas não ia deixar nada acontecer com ele. Marcos ficou sem ar. Você realmente fez isso? Eu fiz para proteger vocês, para mostrar que ela não prestava. Você quase matou meu filho. Não, eu só queria que vocês vissem que ela não era uma boa babá. Colocando uma criança em risco de morte? Sílvia começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de raiva. Eu faço tudo por vocês. Eu que cuido dessa família, e chega uma qualquer e rouba tudo de mim. Rouba o quê, Sílvia? Vocês, o carinho de vocês, o lugar que é meu. Marcos estava vendo Sílvia surtando na frente dele. Sílvia, você perdeu completamente o juízo. Perdi porque sou louca por amar vocês mais que tudo. Você não ama a gente. Você está obcecada. Sílvia parou de chorar e olhou para Marcos com uma frieza que deu medo. Obcecada? Eu que fico acordada quando o Léo tem pesadelo. Eu que faço a comida que vocês gostam. Eu que limpo, lavo, cuido. Isso é obsessão? É quando você quase mata uma criança por ciúme. Sílvia deu uma risada amarga. Ciúme de quê? Dessa aí? Ela apontou para Laura. Uma babá pobre que não tem nem onde cair morta. Sílvia, chega! Não, Marcos, você precisa ouvir. Eu estou aqui há 10 meses. Eu que cuidei de você quando você chorava pela Clara. Eu que segurei sua mão quando você não conseguia dormir. Marcos estava vendo que Sílvia tinha criado uma fantasia na cabeça. Sílvia, você é minha funcionária. Só isso. Só isso? Ela gritou. Então por que você me contava seus problemas? Por que me pedia conselhos? Por que olhava para mim como se eu fosse especial? Eu te tratava com respeito, porque você trabalha aqui. Mentira. Você sentia alguma coisa por mim até ela aparecer. Sílvia apontou para Laura com ódio total. Sílvia, você precisa de ajuda profissional. Eu não preciso de ajuda nenhuma. Vocês que são ingratos. Léo, assustado com toda aquela gritaria, começou a chorar. Laura o pegou no colo para acalmar. Xi, meu amor, está tudo bem. Sílvia viu aquela cena e explodiu de vez. Larga ele! Ele não é seu filho! Sílvia! Marcos gritou. Sai da minha casa agora! Não! Eu não vou sair! Essa casa é minha também! Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sumir daqui. Marcos, por favor, você não pode fazer isso comigo. Eu amo vocês. Se você amasse mesmo, não teria colocado meu filho em perigo. Sílvia olhou para Marcos, depois para Laura com o Léo no colo, e viu que tinha perdido tudo. Está bom, ela sussurrou. Eu vou, mas isso não vai acabar assim. Como assim? Sílvia sorriu daquele jeito que dava arrepio. Vocês acham que me conhecem? Não conhecem nada. E essa Porsche aí? Ela apontou para Laura. Vocês acham que sabem quem ela é? Vão ter umas surpresas. Sílvia, para com essas ameaças. Não são ameaças, Marcos. São promessas. Sílvia subiu para pegar as coisas, deixando um clima pesado na cozinha. Marcos se aproximou de Laura, que estava consolando Léo.
Laura, eu não sei nem o que falar. Não precisa falar nada. Preciso sim. Eu quase cometi a maior injustiça da minha vida. Laura olhou nos olhos dele. O importante é que você descobriu a verdade. Graças ao Léo. Marcos fez carinho no cabelo do filho. Desculpa por não ter acreditado em você, campeão. Léo ainda estava meio assustado. Papai, a Silvia vai voltar? Não vai, meu filho. Nunca mais. Promete? Prometo. Silvia desceu com 2 malas e parou na porta da cozinha. Marcos, última chance. Manda ela embora e fica comigo. Eu posso te fazer feliz. Silvia, vai embora. Está bom, mas lembra do que eu falei. Vocês não sabem quem ela é de verdade. E saiu, batendo a porta. O silêncio que ficou foi quebrado por Léo. Papai, agora a Lau pode ficar? Marcos olhou para Laura. Se ela quiser... Eu quero! Laura sorriu emocionada. Léo comemorou pulando no colo dela. Eba, agora vamos ser uma família! Marcos sorriu também, mas uma preocupação ficou em sua cabeça. O que Silvia quis dizer com aquela ameaça? À tarde, depois que Léo brincou um pouco e se acalmou do susto da manhã, Marcos chamou Laura para conversar na sala. Laura, eu preciso te pedir desculpas de verdade. Marcos, não, deixa eu falar. Eu quase destruí a vida da pessoa que salvou meu filho 2 vezes e que trouxe alegria para nossa casa. Você não sabia. Eu devia ter investigado melhor. Devia ter confiado mais em você. Laura se aproximou dele. O importante é que tudo se resolveu. Se resolveu mesmo? Como assim? Marcos contou sobre a ameaça de Silvia. Ela falou que a gente não sabe quem você é de verdade. Isso me preocupa. Marcos, eu não tenho nada a esconder. Eu sei, mas a Silvia pode inventar qualquer coisa para se vingar. Laura ficou pensativa. Então o que a gente faz? Vamos ficar de olho. E se ela aparecer por aqui ou tentar alguma coisa, eu chamo a polícia. Está bom. Marcos pegou na mão dela. Laura, tem mais uma coisa que eu preciso te falar. O quê? Nesses dias que achei que você tinha ido embora, eu percebi uma coisa importante. O coração de Laura acelerou. Que coisa? Que o Léo não era o único sentindo sua falta. Marcos, eu também senti muito, e isso me assustou. Por quê? Porque faz pouco tempo que a Clara morreu, e eu não achei que fosse conseguir sentir alguma coisa por outra pessoa tão cedo. Laura não sabia o que responder. Mas eu estou sentindo, ele continuou. E não quero mais fingir que não é verdade. O que você está sentindo? Marcos olhou nos olhos dela. Que eu estou me apaixonando por você. Laura sentiu as pernas bambearem. Marcos, eu sei que pode parecer loucura. Você chegou aqui para ser babá do Léo, não para se envolver comigo. Não é loucura, ela o interrompeu. Porque eu também estou sentindo a mesma coisa. Marcos sorriu. Sério? Sério? Eles ficaram se olhando por um tempo, sem saber bem o que fazer. E agora? Marcos perguntou. Não sei. O que você acha? Acho que a gente podia tentar ir devagar, vendo como as coisas fluem. Acho uma boa ideia. Nesse momento, Léo apareceu na sala. Vocês estão conversando de coisa de adulto? Os dois riram. É, Léo, coisa de adulto, Marcos respondeu. É sobre vocês ficarem namorando? Léo! Laura ficou vermelha. Que foi? Eu vi vocês se olhando que nem no filme. Marcos riu. E o que você acha disso, campeão? Léo pensou por um momento. Eu acho bom. Aí a Lau fica para sempre com a gente. Pode ser, Marcos disse olhando para Laura com carinho. Naquela noite, depois que Léo dormiu, os dois ficaram na varanda conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Marcos, você acha que a Silvia pode mesmo tentar se vingar? Sinceramente, acho. Ela estava muito alterada quando saiu daqui. E se ela inventar alguma coisa sobre mim? A gente lida com isso quando acontecer. Juntos. Laura sorriu.
juntos. Laura? Uhum? Posso te dar um beijo? Ela ficou vermelha, mas sorriu. Pode. O beijo foi suave, carinhoso, cheio de promessas para o futuro. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo. Isso foi perfeito, ela completou. Do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, Sylvia observava tudo com uma raiva que estava quase explodindo. Ela pegou o celular e fez uma ligação. Alô, é da Investigações Particulares Sigma? Quero contratar vocês para investigar uma pessoa. Quero saber tudo sobre o passado dela. Se tem ficha criminal, se está escondendo alguma coisa, quero destruir a vida dessa mulher, entendeu? Sylvia passou todos os dados de Laura que conhecia e desligou com um sorriso maldoso. Vamos ver até onde vai esse amor todo quando Marcos descobrir quem você realmente é, Laura Arruda. Ela ficou mais alguns minutos observando o casal na varanda, planejando cada detalhe da vingança. Aproveitem enquanto podem, ela sussurrou para si mesma, porque eu vou fazer de tudo para separar vocês, e dessa vez vou conseguir. E sumiu na escuridão, deixando uma sensação de perigo pairando no ar. Dentro da casa, Marcos e Laura continuavam conversando, alheios à ameaça que se formava. Eles não faziam ideia de que Sylvia não ia desistir e de que os próximos dias iam testar o amor deles de uma forma que nenhum dos dois imaginava. 2 semanas se passaram e a vida na mansão estava um sonho. Laura e Léo brincavam no jardim todo dia. Marcos chegava do trabalho sorrindo e os 3 jantavam juntos que nem uma família de verdade. Laura nunca tinha se sentido tão feliz na vida. Léo a chamava de Mamãe Lau, quando ninguém estava vendo. E Marcos, bem, Marcos olhava para ela de um jeito que fazia seu coração disparar. Eles ainda não tinham oficializado o namoro, mas estavam caminhando para isso. Uns beijinhos aqui e ali, uns abraços demorados, conversas até tarde na varanda. Numa manhã de sábado, Marcos estava tomando café quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Marcos Rezende? Sou eu. Quem está falando? Meu nome é Sérgio Lima. Sou investigador particular. Tenho algumas informações sobre uma pessoa que trabalha na sua casa. Marcos franziu a testa. Como assim? É sobre Laura Arruda. Uma cliente contratou nossos serviços para investigar o passado dela. O sangue de Marcos gelou. Que cliente? Não posso revelar, mas posso te encontrar hoje para mostrar o que descobrimos. Acredite, você vai querer saber. Marcos olhou para a sala, onde Laura estava brincando com Léo. Ela estava rindo, de 4 no chão, fingindo ser um cavalinho para ele. Que tipo de informação? É melhor conversarmos pessoalmente. Posso te encontrar no café na Avenida Vieira Souto, às 2 da tarde. Marcos hesitou. Será que realmente queria saber? Está bom, às 2. Quando desligou, Laura apareceu na cozinha com Léo no colo. Quem era? Ah, trabalho. Marcos mentiu. Laura notou que ele estava estranho, mas não insistiu. O Léo quer ir ao parque hoje. Você vem com a gente? Marcos olhou para o filho, que estava com aquela carinha de cachorro pidão. Claro que vou, mas durante todo o passeio no parque, Marcos não conseguiu parar de pensar no que o investigador tinha descoberto sobre Laura. E quem o tinha contratado tinha só uma resposta óbvia. Sylvia. Às 2 da tarde, em ponto, Marcos estava sentado no café na Vieira Souto, nervoso que nem um adolescente no primeiro encontro. Um homem de uns 50 anos se aproximou. Terno simples, pasta de couro, cara de quem já viu muita coisa na vida. Marcos Rezende? Sérgio Lima. Eles se cumprimentaram e Sérgio se sentou. Direto ao ponto, né? Nossa cliente nos contratou para investigar Laura Arruda, de 27 anos, natural de Petrópolis, que trabalha na sua casa como babá. E o que vocês descobriram? Sérgio abriu a pasta e tirou umas fotos.
Primeiro, ela realmente é de Petrópolis. Perdeu a mãe aos 5 anos. Foi criada pelo pai junto com uma irmã mais nova. Até aí, nada demais. É, mas tem mais. Sérgio mostrou uma foto de Laura mais nova, uns 20 anos. Ela trabalhou numa casa em São Paulo por 2 anos. Era babá de um menino de 4 anos, filho de um empresário do ramo têxtil. Marcos olhou a foto. Era Laura mesmo, só que mais nova. E daí? A criança morreu. O mundo de Marcos parou. Como? Afogamento na piscina. Laura era a responsável por cuidar dele no dia. Marcos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela foi culpada? Não criminalmente. A investigação concluiu que foi um acidente. Mas a família a demitiu na mesma hora, e nunca mais ela conseguiu emprego como babá em São Paulo. Sérgio mostrou uma matéria de jornal. Criança morre afogada enquanto babá estava ao telefone, dizia a manchete. Tem mais, Sérgio continuou. Depois disso, ela trabalhou em algumas casas no interior, sempre como doméstica ou cuidadora de idosos. Nunca mais como babá. Até chegar na minha casa. Exato. E tem uma coisa interessante. Sérgio mostrou uma foto recente. Sua ex-governanta, Silvia Matos, foi até Petrópolis semana passada. Conversou com várias pessoas que conheciam a Laura. A peça do quebra-cabeça se encaixou na cabeça de Marcos. Foi a Silvia quem contratou vocês. Sérgio não confirmou nem negou, mas o silêncio disse tudo. Tem mais alguma coisa? Tem, sim. A Laura teve um relacionamento sério em Petrópolis. Era noiva de um rapaz da cidade. O casamento foi desmarcado 2 semanas antes. Por quê? Aparentemente, ele descobriu sobre o acidente com a criança e cancelou tudo. A deixou no altar. Literalmente. Marcos estava sentindo uma dor no peito que não conseguia explicar. Só isso? Por enquanto é o que temos. Nossa cliente pediu para continuarmos investigando. Sérgio fechou a pasta e se levantou. Senhor Rezende, posso dar um conselho? Fala. Seja qual for sua relação com essa moça, tenha cuidado. Uma criança já morreu sob os cuidados dela. E Sérgio foi embora, deixando Marcos sozinho com aquelas informações devastadoras. Marcos ficou no café por mais 1 hora, tentando processar tudo. A Laura que ele conhecia, que brincava com Léo, que se machucou para salvar o menino. Como ela podia ter deixado uma criança morrer? Mas, ao mesmo tempo, a matéria dizia que foi um acidente. E se realmente foi? E se Silvia estava por trás daquilo, usando isso para destruir Laura, mesmo depois de ter sido expulsa da casa? Quando Marcos chegou em casa, Laura estava na cozinha preparando o jantar. Léo estava sentado no balcão, ajudando ela a cortar os legumes. Oi, amor. Ela sorriu para ele. Como foi a reunião? A palavra amor, que antes o deixava feliz, agora soou estranha. Foi esclarecedora. Laura notou o tom diferente na voz dele. Tudo bem? Tudo. Mas durante o jantar, Marcos mal falou. Ficava olhando para Laura de um jeito estranho, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Papai, você está bravo? Léo perguntou. Não, filho. Só estou cansado. Depois que Léo foi dormir, Laura encontrou Marcos no escritório, mexendo no computador. Marcos, você está estranho desde que chegou. Aconteceu alguma coisa? Marcos parou de digitar e olhou para ela. Laura, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já trabalhou como babá antes de vir para cá? Laura ficou pálida. Por que você está perguntando isso? Só responde. Laura engoliu em seco. Trabalhei, uma vez, há alguns anos. E o que aconteceu? Laura se sentou na poltrona em frente a ele, as mãos tremendo. Marcos, quem te falou sobre isso? Não importa, eu quero ouvir de você. Laura respirou fundo. Eu trabalhei numa casa em São Paulo. Cuidava de um menino de 4 anos, o Lucas. E? Ele morreu. Marcos fechou os olhos. Como? Afogamento. Na piscina da casa.
Você estava cuidando dele? Laura começou a chorar. Estava. Mas, Marcos, não foi culpa minha. Eu juro que não foi. Me conta o que aconteceu. Tudo. Laura enxugou as lágrimas e começou a contar. Era uma tarde de terça-feira. O Lucas estava brincando no jardim enquanto eu dobrava as roupas dele no quarto. A mãe dele tinha saído e o pai estava trabalhando. Marcos a escutava em silêncio. Meu celular tocou. Era minha irmã, dizendo que meu pai tinha passado mal e estava no hospital. Eu fiquei desesperada. Você atendeu o telefone por quanto tempo? Uns 5 minutos, talvez menos. Quando terminei a ligação, desci correndo para ver o Lucas e... ele estava na piscina. Laura estava soluçando agora. Eu pulei na água, tirei-o de lá, tentei fazer respiração boca a boca, chamei a ambulância, mas não adiantou. E depois? A família me culpou. Falaram que eu fui negligente, que não devia ter atendido o telefone. A polícia investigou, mas concluiu que foi um acidente. O Lucas era uma criança curiosa. Deve ter chegado perto da piscina sozinho. Mas você ficou marcada. Fiquei. Nunca mais consegui emprego como babá em São Paulo. Até que você me contratou. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. Por que você não me contou isso antes? Porque eu tinha medo que você não me contratasse. E depois eu tinha medo que você me mandasse embora. Laura! Marcos, por favor, você tem que acreditar em mim. Não foi culpa minha. Eu jamais faria mal a uma criança. Marcos olhou para ela, chorando, desesperada, implorando para que ele acreditasse nela. Marcos, eu amo o Léo como se fosse meu filho. Eu daria minha vida por ele. Eu sei. Então por que você está me olhando assim? Marcos se levantou e foi até a janela. Porque uma criança morreu sob seus cuidados, Laura. E agora você cuida do meu filho. Mas foi um acidente. Como eu posso ter certeza? Laura se levantou também, desesperada. Por que você me conhece? Você viu como eu me machuquei para salvar o Léo do carro? Você viu como eu cuido dele? Eu sei, mas... Mas o quê? Marcos se virou para ela. Mas isso me assusta, Laura. Muito. Laura sentiu o mundo desabar. O que você está querendo dizer? Que eu preciso pensar. Preciso de um tempo. Um tempo para quê? Para decidir se posso confiar em você com meu filho. A frase atingiu Laura como um tiro no peito. Marcos, você não pode estar falando sério. Estou sim. Depois de tudo que passamos, depois de você ter visto como a Silvia mentiu, como ela quase machucou o Léo. Isso é diferente. Como assim diferente? A Silvia era louca, obcecada, mas ela não tinha um histórico de criança morta sob os cuidados dela. Laura não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Marcos, foi um acidente. A própria polícia disse que foi um acidente. Pode ter sido, mas aconteceu. E por isso você não confia mais em mim? Marcos não respondeu, e o silêncio dele foi pior que qualquer palavra. Está bom, Laura sussurrou. Eu entendi. Laura. Não, eu entendi. Você acha que eu sou perigosa para o Léo. Eu não disse isso. Não precisa dizer. Está escrito na sua cara. Laura foi em direção à porta. Onde você vai? Fazer as malas. Pelo jeito, meu tempo aqui acabou. Laura, espera. Esperar o quê? Você deixar bem claro que não confia em mim? Marcos ficou parado, sem saber o que falar. Sabe de uma coisa, Marcos? A Silvia conseguiu o que queria. Parabéns para ela. E Laura saiu do escritório. Na manhã seguinte, quando Léo acordou, Laura estava arrumando as malas de novo. Lau, você vai viajar? Laura se abaixou na altura dele, tentando não chorar. Vou sim, meu amor. Mas dessa vez, vai ser para sempre. Como assim para sempre? Eu não vou mais trabalhar aqui. Léo começou a chorar. Por quê? Você fez alguma coisa errada? Não, meu príncipe, mas às vezes as coisas não dão certo. É por causa do papai? Laura não conseguiu responder.
Lau, não vai! Léo gritou, correndo escada abaixo. Papai, não deixa a Lau ir embora. Marcos apareceu na sala, ainda de pijama. Léo, o que está acontecendo? A Lau vai embora para sempre. Fala para ela não ir. Marcos olhou para a escada, onde Laura estava descendo com a mala. Laura, já falei para o Léo que não vou mais trabalhar aqui. Papai, faz alguma coisa! Léo implorou chorando. Marcos olhou para o filho desesperado, depois para Laura, com os olhos marejados. Talvez seja melhor mesmo. Léo parou de chorar e olhou para o pai, em choque. Papai! Léo, a Laura precisa ir embora. Mas por quê? Porque sim. Léo olhou para o pai, depois para Laura, tentando entender. Vocês brigaram? Não foi briga, meu amor, Laura explicou. Só, às vezes as pessoas precisam seguir caminhos diferentes. Mas eu não quero que você siga um caminho diferente. Eu quero que você fique aqui comigo. Léo se jogou nos braços de Laura, soluçando. Por favor, Lau, por favor, não vai. Laura o abraçou com força, tentando gravar aquele momento na memória. Meu príncipe, você é o menino mais especial do mundo, e não importa onde eu estiver, eu sempre vou te amar. Mas eu vou sentir saudade. Eu também. Mas você é forte, lembra? E seu papai cuida muito bem de você. Léo olhou para o pai com raiva. Eu não gosto mais do papai. Ele está mandando você embora. Léo! Marcos repreendeu. É verdade. Você é malvado. Léo correu escada acima e bateu a porta do quarto. Laura e Marcos ficaram sozinhos na sala. Ele vai ficar bem, Marcos murmurou. Vai. Crianças são resistentes. Laura se dirigiu para a porta. Laura. Ela se virou. Eu sinto muito por tudo. Eu também. Se ajudar em alguma coisa, eu realmente acreditei que você se importava com o Léo. Laura sorriu, triste. Eu me importo. Sempre vou me importar. E saiu, fechando a porta atrás de si. Marcos ficou parado na sala vazia, ouvindo Léo chorar lá em cima. Pela primeira vez desde que tomou aquela decisão, ele se perguntou se tinha feito a coisa certa. 3 semanas se passaram desde que Laura foi embora. Léo praticamente não falava com o pai. Só respondia quando perguntado algo direto. Ele não brincava mais no jardim, não sorria, não comia direito. Marcos contratou uma nova babá, Dona Elvira, uma senhora de 60 anos com ótimas referências, mas Léo a ignorava completamente. Ele não quer saber de mim, Dona Elvira reclamou. Fica o dia inteiro perguntando pela tal de Lau. Marcos tentou conversar com o filho várias vezes. Léo, você precisa dar uma chance para a Dona Elvira. Não quero. Quero a Lau. A Lau não vai voltar, filho. Por quê? Porque não pode. Léo olhava para o pai com aqueles olhinhos tristes que partiam o coração de Marcos. Numa noite, Marcos acordou com um barulho vindo do quarto de Léo. Encontrou o menino chorando no escuro. Que foi, filho? Eu sonhei com a Lau. Ela estava brincando comigo no jardim. Marcos sentou na cama e pegou Léo no colo. Léo, você precisa entender que a Lau... Mas por quê, papai? Ela fez alguma coisa muito errada. Marcos não sabia como explicar para uma criança de 3 anos sobre a morte de outra criança. Negligência, responsabilidade. Ela não era só a pessoa certa para cuidar de você. Era sim. Ela me salvou do carro. Ela brincava comigo. Ela me amava. Eu sei, filho. Mas às vezes amar não é suficiente. Léo olhou para o pai com uma seriedade que não combinava com a idade. Papai, você mandou a Lau embora porque você não gosta mais dela? A pergunta pegou Marcos de surpresa. Não é isso, Léo. Então é porque você tem medo. Marcos ficou sem palavras. Como uma criança de 3 anos podia ser tão perspicaz? Do que você acha que eu tenho medo? De gostar muito dela e ela ir embora que nem a mamãe foi. Marcos sentiu um soco no estômago. Léo tinha acertado em cheio. Léo, papai,
A Lau não é que nem a mamãe. Ela não está doente, não. Ela não está doente. Então por que você mandou ela embora? Marcos não conseguiu responder. Como explicar que tinha medo, que tinha ficado com paranoia por causa de uma informação que Silvia tinha providenciado? Silvia, a mulher que tinha mentido, manipulado, colocado Léo em perigo. Numa segunda-feira de manhã, Marcos estava no escritório quando o telefone tocou. Era o investigador de novo. Alô? Senhor Rezende, é o Sérgio. Tenho novidades sobre o caso Laura Arruda. Que novidades? Conseguimos mais detalhes sobre o acidente da piscina. Conversamos com vizinhos, funcionários da casa. Marcos se preparou para o pior. A família que empregava a Laura tinha problemas sérios. O pai bebia muito, a mãe usava calmantes e a piscina não tinha cerca de proteção, como manda a lei. Marcos franziu a testa. Continua. O menino que morreu, o Lucas, já tinha tentado entrar na piscina sozinho outras vezes. A Laura sempre o impedia. No dia do acidente, ela estava no quarto dobrando roupa quando recebeu a ligação sobre o pai. Foram exatos 3 minutos e 20 segundos de ligação. Como vocês sabem disso? Registro da operadora. E tem mais. A Laura pulou na piscina de roupa e tudo, tentou reanimar o menino por 15 minutos, até a ambulância chegar. Os vizinhos disseram que ela estava desesperada. Marcos estava começando a ver a situação de forma diferente. Por que vocês não tinham essa informação antes? Porque nossa cliente só queria as informações que prejudicassem a Laura. Mas eu resolvi investigar por conta própria. Por quê? Porque achei estranho alguém querer destruir uma pessoa a todo custo. Então, fui atrás da verdade completa. Sérgio pausou. Senhor Rezende, Laura Arruda não é culpada da morte daquela criança. Foi um acidente terrível, mas não foi negligência dela. Marcos sentiu o mundo girar. Tem mais? Tem. O ex-noivo dela, que cancelou o casamento. Ele foi procurado pela sua ex-governanta, Silvia, 2 vezes. Ela que o convenceu de que a Laura era perigosa. Meu Deus. Senhor Rezende, essa moça foi vítima de uma campanha difamatória. Primeiro, da família que perdeu o filho e precisava culpar alguém. Depois do noivo, que não soube apoiá-la no momento mais difícil. E agora, da sua ex-funcionária. Marcos desligou o telefone, em choque. Ele tinha cometido a maior injustiça da vida dele. Tinha mandado embora a mulher que amava por causa das mentiras de Silvia. Naquele mesmo dia, Marcos saiu do trabalho mais cedo e foi até Petrópolis procurar Laura. Não foi difícil achar. Era uma cidade pequena. Todo mundo conhecia a família Arruda. Encontrou-a trabalhando numa loja de roupas no centro da cidade. Quando ela o viu entrar, ficou branca. Marcos, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. Se é sobre o Léo, é sobre você, sobre nós. Laura pediu uma pausa para a patroa e eles foram conversar numa praça perto dali. Marcos, se você veio aqui para me pedir para voltar por causa do Léo, eu descobri a verdade sobre o acidente. Laura parou de falar. Descobriu o quê? Que você não teve culpa. Que a Silvia manipulou as informações para me fazer acreditar que você era perigosa. Laura começou a chorar. E você acreditou nela? Acreditei. E cometi o maior erro da minha vida. Laura, eu estou aqui para te pedir perdão. E para te pedir para voltar. Voltar para quê? Para trabalhar como babá? Não, para ser minha esposa. Laura arregalou os olhos. O quê? Marcos se ajoelhou ali mesmo, no meio da praça. Laura Arruda, você quer casar comigo? As pessoas em volta pararam para olhar. Laura estava chorando, em choque. Marcos, levanta daí. Só se você disser que sim. Você tem certeza do que está fazendo depois de tudo? Absoluta certeza. Eu te amo e o Léo precisa de você. Nós precisamos de você para sermos uma família. Laura olhou nos olhos dele e viu que ele estava falando a verdade. Sim, ela sussurrou.
Eu aceito. As pessoas em volta bateram palmas. Marcos se levantou e a beijou ali mesmo. E o Léo, como ele está? Laura perguntou. Destruído. Não fala comigo, não brinca, não come direito. Só pergunta por você. Coitadinho. Vamos buscá-lo agora. Agora? Agora. Eu não quero passar mais nenhum dia longe de vocês dois. Quando chegaram na mansão, era quase hora do jantar. Dona Elvira estava tentando convencer Léo a comer alguma coisa. Léo, pelo menos um pouquinho de sopa. Não quero. Mas você não comeu nada o dia inteiro. Não estou com fome. Foi quando Léo ouviu um barulho na sala. Vozes. Uma voz que ele conhecia muito bem. Ele largou tudo e correu escada abaixo. Lau! Laura se abaixou e abriu os braços. Léo se jogou nela, chorando. Lau, você voltou! Você voltou mesmo! Voltei sim, meu príncipe. Para sempre. Promete? Prometo. Léo olhou para o pai, ainda meio desconfiado. Papai, você não vai mandar a Lau embora de novo? Nunca mais, filho. Nunca mais. Por quê? Marcos se aproximou e abraçou os dois. Porque eu pedi a Lau em casamento e ela disse que sim. Léo arregalou os olhinhos. Vocês vão casar? Vamos. Eba! Léo gritou. Agora a Lau vai ser minha mãe de verdade. Laura riu, chorando de felicidade. Vou sim, meu amor, se você quiser. Eu quero muito. Os três se abraçaram ali mesmo. Uma família finalmente completa. Do lado de fora, escondida entre as árvores, Silvia observava tudo pela janela. Mas dessa vez, ela não estava com cara de raiva. Estava cansada, derrotada. Ela pegou o celular e ligou para o investigador. Sérgio, é a Silvia. Pode parar as investigações. Não precisa mais. Tem certeza? Silvia olhou mais uma vez para a família abraçada na sala. Tenho. Eles são felizes juntos. E a senhora? Eu vou embora do Rio, recomeçar em outro lugar. Silvia desligou, deu uma última olhada na mansão e foi embora. Dessa vez, para sempre. 6 meses depois, numa tarde de sábado ensolarada, Marcos e Laura se casaram no jardim da mansão. Foi uma cerimônia simples, só com amigos próximos e família. Léo foi o pajem, todo orgulhoso com seu terninho azul. Na hora dos votos, ele não conseguiu ficar quieto. Agora vocês vão ficar juntos para sempre, né? Todo mundo riu. O juiz perguntou se Léo queria falar alguma coisa. O menino se aproximou do microfone. Eu quero falar que a Lau é a melhor mamãe do mundo. Ela me salvou do carro quente e agora ela vai cuidar de mim e do papai para sempre. E quando eu crescer, eu vou casar também, que nem vocês. Não teve olho seco na plateia. Na festa, Marcos puxou Laura para dançar. Senhora Rezende, está feliz? Mais feliz do que eu jamais pensei que poderia ser. E não tem medo de nada? Tenho medo, sim. Medo de ser tão feliz que isso seja um sonho. Marcos a beijou devagar. Não é sonho, é real. Nós somos reais. Léo apareceu no meio da dança. Posso dançar também? Marcos o pegou no colo e os três dançaram juntinhos. Papai, Léo sussurrou, agora a gente é uma família completa. A mais completa do mundo, filho. Léo sorriu e encostou a cabecinha no ombro de Laura. Mamãe Lau? Oi, meu príncipe. Você me ama? Mais que tudo nessa vida. Então está tudo certo. E estava mesmo. Depois de tanto sofrimento, de tantas mentiras, de tantas lágrimas, eles finalmente tinham encontrado um ao outro. E nada, nem ninguém, ia conseguir separá-los de novo. 2 anos depois, Laura estava grávida de 6 meses, quando Léo, já com 5 anos, perguntou: Mamãe, o bebê vai saber que você não é minha mãe de barriga? Vai saber o quê, meu amor? Que você é minha mãe de coração. Laura o abraçou com força. E qual das duas é mais importante? Léo pensou um pouquinho. A de coração, porque mãe de barriga às vezes vai embora para o céu, mas mãe de coração fica para sempre. Isso mesmo, e eu vou ficar para sempre. Promete? Prometo.
e ela cumpriu a promessa. Porque, às vezes, o destino coloca pessoas especiais em nosso caminho exatamente quando mais precisamos. E o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Gostou dessa história? Inscreva-se no canal, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo. Até a próxima!